A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética. Seja o canal do ex-protestante, Fábio Pentecostes, seja o nosso segundo canal, Tradição Católica, Apologética Católica e Debates. Se está vendo esse vídeo por qualquer um desses canais, se inscreva, dê o like, compartilhe para os grupos de apologética que você participa, de patrística, da sua paróquia, faça a sua parte. Você pode compartilhar para os demais católicos. Sendo católico, pode compartilhar. Nos ajude. Aqui aos nossos lados, para quem quer nos ajudar e tem condição, né? Condições, está o Pix. tabeira674@gmail.com. Esse Pix não da minha esposa Maria Juliana. Doe quanto você puder. Nos ajude nessa empreitada que a gente vai poder juntar dinheiro, né? Para poder furar um poço aqui. Porque aqui a sede é grande no Nordeste. Vocês sabem o Nordeste o quanto é seco, né? Quem é nordestino sabe. Só sabe quem vive, né? O que a gente vive aqui. Então a gente vai começar a juntar dinheiro numa conta que a gente criou para poder furar esse poço, né? 4 mil e pouco, a gente fura esse poço para poder ter água aqui, se Deus quiser, em nome de Jesus e da Imaculada Conceição. Muito bem. Meus irmãos, esse vídeo de hoje, vocês sabem que eu já trouxe outro vídeo, eu já trouxe cerca de 3 vídeos mostrando versículos bíblicos que não são da Bíblia. Versículos bíblicos que não estão em concordância com a Bíblia, ou escritos de fora, como por exemplo, Judas 1,14. Judas usou para dizer, eis que vem o Senhor entre milhares de seus santos, proclamando a segunda vinda de Cristo. Você pega na Bíblia Mato Soares e vai estar escrito, eis que o Senhor virá entre milhares de seus santos. Sister Clementina também. Repare que esse versículo foi usado do livro apócrifo, do livro de Enoque. Eu já trouxe tudo isso mostrando. Eu quero trazer mais uns versículos. Quero trazer aqui cerca de uns 5 versículos. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 versículos. Mostrando que esses versículos não estão dentro da Bíblia. São versículos, outros versículos, ou se cita outras cartas que não estão na Bíblia. Para você ver que nem só é usado como regra de fé o que está escrito aqui. Certo? Vamos a esses versos. Colossenses 3:1. Presta atenção em Colossenses 3:1. Caneta e papel na mão para fazer anotação. Anotações sobre esses capítulos e versículos. Olha só. Colossenses 3:1 diz assim, ó. No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Ponto. Diz assim, ó. Tornar a escrever-vos as mesmas recomendações. Essa é a carta a Filipos, a igreja católica que está em Filipos, ou seja, mais conhecida como Epístola aos Filipenses. Diz o contexto, e a Bíblia está provando aqui, que São Paulo escreveu mais de uma carta, ou seja, além dessa que está escrita aqui. Ou seja, existia uma segunda carta aos Filipenses. O quê? Existiu uma segunda carta aos Filipenses que não está na Bíblia, só tem uma aos Filipenses, né? E aí você vê o próprio rodapé dá uma ajudazinha, quer ver, ó? Não. Deixa eu ver aqui. Tornar a escrever. Indica que Paulo escreveu aos Filipenses outras cartas que não chegaram até nós. Tal como a lá de 1 Coríntios 5:9 vai falar isso aí, confirma isso. Então veja, São Paulo escreveu à igreja de Coríntios 4 cartas, 2 estão na Bíblia, se encontra ainda a terceira e a quarta foi perdida. Pra você ter uma ideia. Aí esse povo, só a Bíblia, né? Só a Escritura, é só o que está dentro do livro e pronto. Quantos são errados? Outro versículo é esse mesmo que aqui nós vamos ver, que está indicando aqui, é 1 Coríntios 5:9, olha só.
1 Coríntios 5:9. Preste atenção. Na minha carta vos escrevi que não tivesses familiaridade com os impúdicos. Na minha carta. Alguns estudiosos falam que essas cartas de Paulo a Coríntios aqui, na realidade, essa primeira carta aos Coríntios não é a primeira carta aos Coríntios. A primeira carta aos Coríntios foi perdida. Alguns estudiosos afirmam isso, alguns sites afirmam isso, falam a respeito disso. Na minha primeira carta, então, se essa é a primeira carta aos Coríntios e isso não está aqui, ele vai dar a relação do que ele escreveu. Essa carta só falava de pecado, que é o que está aqui do versículo 9 ao versículo 13. Essa carta, não sabemos que carta é essa. Não temos a carta. Alguns estudiosos dizem que essa primeira carta é a segunda e a terceira carta é a terceira. E a quarta carta, que era a primeira e a quarta, foram perdidas. Eu li isso num site. Se é verídico, não sei. Mas veja, na minha carta vos escrevi que não tivesse familiaridade com os impúdicos. Aí você vem aqui, ó. Na minha carta, esta carta não foi conservada. Tá vendo? Olha o que diz aqui, o rodapé da própria Bíblia, Ave Maria. Essa carta não foi conservada. Veja, Paulo está citando uma carta que não está na Bíblia. Ele está recomendando lembrar daquela carta que ele mandou aos Coríntios que não está na Bíblia. Está vendo, senhores protestantes? Com vocês, o que é que vocês fazem? É só lá a Bíblia, né? Só lá a Escritura e mais nada. O que passa disso é do demônio. É verdadeiramente protestantos. Isso sim. Colossenses 4,16. Preste atenção. Colossenses 4,16. Colossenses 4,16. Preste atenção. Uma vez lida esta carta entre vós, fazei com que ela seja também na igreja dos Laodicenses. Esta carta que ele está fazendo referência é a de Tessalônica. Veja o que vem depois, ó. E vós lede a de Laodiceia. A de Laodiceia. Existia uma carta de São Paulo aos Laodicenses. Laodicenses. Existia uma carta de São Paulo, escrita por Paulo aos cristãos de Laodiceia. Não está aqui na Bíblia. Pacata. Veja, São Paulo lembrando esses escritos que não estão na Bíblia. Meus irmãos, São Clemente, o Papa São Damaso I pediu para o seu secretário, São Jerônimo, século III, século IV, né? Porque já estava entrando já no século IV, no ano 382, para o seu secretário reunir as cartas que estavam, uma estava em Filipos, a outra estava em Éfeso, duas em Coríntios. Será que só tinha duas em Coríntios? Né? Dizem que era 4 cartas de Paulo aos Coríntios. Eu já vi um estudo dizer que São Jerônimo quase colocou a carta de São Clemente Romano aos Coríntios. Que ele pediu discernimento, ainda quase colocou a carta de São Clemente, quarto Papa da Igreja, que está lá em Filipenses 3:4 ou 4:3. Deixa eu ver aqui, está pertinho, né? Filipenses 4:3, fala em São Clemente, quarto Papa da Igreja. Que ele quase colocou na Bíblia. Aí São Clemente reúne essas cartas e
São Jerônimo reúne essas cartas e ele copila a Sagrada Escritura, vai colocando na Bíblia Sagrada. Então é essas aqui que São Jerônimo colocou. Não quer dizer que as que ele não colocou aqui não sejam inspiradas. Olha, as cartas de Santo Inácio eu já li todas, são magníficas. As cartas de São Clemente já li todas, magníficas. As de São Policarpo, magníficas. Se tivesse colocado na Bíblia umas 2 de Santo Inácio, umas 2 de São Clemente, umas 2 de São Policarpo, era a palavra de Deus a mesma coisa. Não é porque não está na Bíblia que não deixa de ser palavra de Deus. Né? Então, essas foi a que São Jerônimo colocou. Cadê? São Jerônimo não quis colocar a carta de São Paulo à igreja de Laodiceia. E ele diz que e vós lede também a de Laodiceia. É para ler também a carta a Laodiceia. Ele está recomendando ler a primeira carta aos Tessalonicenses, o escrito mais velho do Antigo Testamento, mais velho, é a primeira carta a Tessalonicenses. E a mais nova, tirando o Apocalipse, é a segunda, justamente, de Tessalonicenses. São Paulo pede para que seja lida a igreja, lá em Laodiceia, para os cristãos de Laodiceia, primeira Tessalonicenses, e também a carta que ele escreveu a Laodiceia. Vocês estão vendo? Vocês estão percebendo o quanto o protestantismo não conhece o histórico bíblico? Irmãos, para você hoje entender a Sagrada Escritura, você tem que conhecer por que aquele escrito está dizendo aquilo. Tem que conhecer o contexto histórico bíblico. Por que aquilo foi escrito ali? Porque senão vai ser um protestante pior do que o cego em tiroteio. E nós estamos aqui entrando para a 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4,15, olha só. 1 Tessalonicenses 4,15. Eu já trouxe no outro vídeo, mas eu vou só salientar para vocês. Ó. O que é que está escrito? Eis que vos declaramos, conforme a palavra do Senhor. Por ocasião da vida do Senhor, nós que ficamos ainda vivos, não precederemos os mortos. Conforme a palavra do Senhor. Me mostra isso aqui no Evangelho? Não tem. Que palavra do Senhor é essa? Vai dizer o rodapé da Bíblia que talvez tenha sido uma revelação particular a Paulo de Cristo. Porque como vocês sabem, 2 Coríntios 12, Paulo diz, verso 4, conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. É ele vai dizer mais tarde subir a Jerusalém por causa de uma revelação que tive. Foi a revelação que ele foi para falar com Pedro a respeito. Ficou com Pedro 15 dias. E ele conta a Pedro sobre essa revelação. Que está lá em 2 Coríntios 12, né? E aqui nós estamos vendo que conforme a palavra do Senhor, não está escrito em canto nenhum. Na realidade, os apóstolos esperavam uma vinda eminente de Cristo que não veio. Né? Na realidade, Jesus não veio. Eles esperavam como diz um dos meus professores de Bíblia, Dom José Falcão, professor de Bíblia, teólogo em Sagrada Escritura, ele vai dizer que os apóstolos esperavam a volta iminente de Cristo, mas não veio, se enganaram. Faz 2000 anos que Cristo não veio ainda a segunda vez. Né? Então veja, ele diz conforme a palavra do Senhor. Que palavra do Senhor? Não está escrito canto nenhum isso aqui. Que Paulo cita aqui. 2 Timóteo 4,13, mais para frente. Ó. 2 Timóteo 4,13. Olha só. Um monte de carta, um monte de pergaminhos escritos que São Paulo, aonde ele ia, que chegava, que tinha um tempo, o seu secretário escrevia que São Paulo, algumas coisas, ele vai dizer, isso eu estou escrevendo do meu próprio punho. Mas tinha os seus secretários, né? No caso de São Paulo, se não estou enganado, era Lucas, secretário de São Paulo, né? Depois é Silas, depois Silas vai, dizem que o mesmo Silas é o Silvano, que torna secretário do primeiro Papa, São Pedro, né? Que escreve lá, se você pegar lá 1 de Pedro 5, 12, por aí, vai dizer que foi Silvano que escreveu aquela carta. Secretário do primeiro Papa, veja só. Olha o que diz São Paulo. Quando vieres, traz contigo a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Também os livros, principalmente os pergaminhos,
você vai aqui no rodapé da Bíblia, conclui isso daí que o apóstolo se dirigia. Mas tem uma explicação a respeito disso aqui. Eu já fiz um estudo em cima desse verso. Diz que esses escritos, esses pergaminhos, aqui estava uma delas, no estudo que eu fiz, numa Bíblia de estudo, não me lembro mais, há muitos anos atrás. Dizia que dentre esses pergaminhos aqui estava a terceira ou a quarta carta aos Coríntios. Eram cartas que Paulo escrevia que eram enviadas para as comunidades. Aqui nós estamos vendo aqui, de Troade. Então, na casa de Carpo, em Troade, escreveu Paulo algumas coisas. Né? Vamos aqui. E para nós finalizar, esses dois versículos já trouxe antes, mas estou trazendo para vocês. Capítulo 2 de Mateus. O último versículo no capítulo 2. 23. Olha só. E Jesus veio habitar na cidade, morar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, será chamado Nazareno. Me mostre um versículo no Antigo Testamento em que qual foi o profeta que falou que Jesus é Nazareno. Nenhum. Engraçado que veio um irmão aqui, lá em Juízes, aí pegou uma passagem que está fazendo referência a Sansão, né? Que Sansão seria Nazareno, aí disse, olha aqui, ó, tá falando de Jesus, tá falando de Sansão, criatura santa, não tá falando de Jesus em canto nenhum no Antigo Testamento, você não vai encontrar, do Gênesis a Malaquias, você não vai encontrar que Jesus deveria ir residir em Nazaré para ser chamado de Nazareno. Não tem isso aqui escrito em canto nenhum. Não tem. Não adianta pegar versículos de outras pessoas lá no Antigo Testamento para dizer que está fazendo referência a Jesus. Não. Quando diz que o ungido será da raiz de Jessé, aí está fazendo referência. Que virá da tribo de Judá, da descendência de Davi, ele tinha que nascer aonde? Na cidade de Davi, em Belém, da Judéia. Belém de Judá. Da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, não tem isso escrito em canto nenhum. Mas por que Mateus colocou aqui? Mateus equivocou-se. Era tão santo. As pessoas hoje em dia endeusam tanto os apóstolos, os que estavam ao lado de Cristo, que eles colocam no mesmo patamar de Jesus. Ainda chamam os católicos de idólatra. Me mostre, senhores protestantes, onde é que está escrito no Antigo Testamento? Porque o narrador bíblico, São Mateus, está dizendo o seguinte, que ele deveria, veio habitar em Nazaré, na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Me mostre. Será chamado Nazareno. Duvido você me mostrar. Não tem escrito. Até o rodapé da Bíblia ajuda aqui dizendo, essa frase não se encontra no Antigo Testamento. Mas Nazareno parece ser uma qualificativo do que significa detém. Os profetas, sobretudo Isaías, anunciavam o servo de Deus humilde e desprezado. O adjetivo, porém, sem dúvida, do nome Nazaré serviu para designar os cristãos. Por exemplo, o encontro, Filipe vai ao encontro, João narra isso, vai ao encontro de Nazaré, de Natanael, aí diz a Natanael, encontramos o Messias, ungido de Deus. Aí Natanael diz assim, de onde ele é? Aí Filipe responde para Natanael, de Nazaré da Galileia. Nazaré era famosa por não ter profetas. Não era a cidade que nascia profeta, não era a cidade de profetas, não nascia profeta em Nazaré. Sabe o que é que Natanael responde para Filipe? Pode sair alguma coisa que preste de Nazaré? Desse jeito. Pode sair alguma coisa que preste de Nazaré? Aí Filipe responde para ele, vinde e vede. Aí Natanael vem ao encontro de Jesus e ele diz, eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Mas eu te vi debaixo da figueira. Ele cai aos pés de Jesus e se converte. Diz um contexto tradicional que Natanael tinha a mesma idade de Jesus. E quando o rei Herodes mandou matar as crianças 2 anos para baixo,
a mãe de Natanael escondeu ele num cesto, numa raiz dessa figueira. E só ele e a mãe sabia desse segredo, e mais ninguém, com medo ainda de ser morto. Que ele era uma daquelas crianças sobreviventes que escapou a fio da espada quando manda matar as crianças de 2 anos para baixo, o rei Herodes. Você está entendendo? Diz uma tradição. Outra tradição, não temos nada verídico a respeito disso, outra tradição diz que Natanael, quando vem ao encontro de Jesus, né, que ele está vindo, né, ele estava fazendo uma oração debaixo da figueira. E Natanael viu, na sua oração, tinha visto uma visão do próprio Cristo. E aí Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, quando ele estava orando. São muitas especulações, não sabemos se isso é verídico ou não, mas alguma coisa desse segredo que ele tinha, que só ele sabia, nessa figueira Jesus viu. Por isso ele se converte e se torna Bartolomeu. Natanael, ele muda o nome para Bartolomeu, apóstolo do Senhor. Então, meus irmãos, está aqui mostrando para vocês, né? Veja só, versículos que não são bíblicos. Senhores protestantes, vocês precisam conhecer mais de Bíblia. Quando diz o nosso irmão João Batista lá, o irmão João Batista diz, tem que ler Bíblias, carralinhos. E eu digo, isso é couro pelo sovaco. Mais uma vez, lembrando aqui ao nosso lado está o Pix para quem quer nos ajudar. Nos ajude com quanto você puder. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos. Não esqueça aquele like. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre virgem.